Salve, rapaziada, Carlos do Universo Botafogo na área. Vamos trocar uma ideia aí, fazer um pós-jogo de Vasco 1, Botafogo 1. Empate fora de casa, Botafogo decide a vaga agora no Newton Santos daqui 2 semanas. Bom, um jogo em que o Botafogo repete erros que vêm sendo cometidos, né? Pelo seu treinador, que eu vou passar a chamá-lo de estagiário, com todo o respeito que ele merece, mas ainda não consigo chamar ele de treinador. Comete erros muito básicos, até para quem não é da profissão dele, até para quem, teoricamente, seria inexperiente. A gente vai abordar isso aqui agora. Bom, quando sai a escalação do Botafogo ontem, né, acho que é quase que uníssono na torcida, falando, cara, como assim o Jefinho não é titular e o Arthur, que é um inútil em campo, com todo respeito a ele, mas é inútil como jogador de futebol no Botafogo, como que ele é titular no lugar do Jefinho? E se do outro lado você tem o Montoro, que não vem tendo boas partidas e tem características muito parecidas com a do Arthur, ou seja, que é um meia mais construtor, não é um meia agudo, físico, veloz, né, que parte para o mano a mano para a linha de fundo, como que o Botafogo vai contra-atacar com dois jogadores pelas pontas que não têm velocidade? Eles são até ágeis, mas não são rápidos, são, né, características físicas diferentes. Não são jogadores físicos, não são jogadores de arrasto, não são jogadores de puxar contra-ataque, não são jogadores de atacar as costas do lateral. Tudo que a gente viu o Corinthians, por exemplo, fazendo semana passada contra o Vasco, ganhando do Vasco em São Januário, aparentemente o nosso estagiário não enxergou o jogo, não viu o VT do jogo do Corinthians com o Vasco. Como que o Corinthians fez? Atacou o tempo inteiro as costas dos laterais do Vasco e dos volantes. Ou seja, tem que usar jogadores que tenham arranque, jogadores que gostem de fazer o corredor até o final, que gostem de puxar contra-ataque em alta velocidade. Tudo que o Botafogo, com a escalação do nosso querido estagiário, não tinha como fazer. Mesmo assim, ele escalou dois atacantes e o Botafogo abre rapidamente o placar através de uma bola aérea, bom cruzamento do Telles, linda cabeçada do Cabral, golaço. 1-0 Botafogo com 7 minutos de jogo e daí pra frente o Botafogo não jogou mais bola. E não jogou porque taticamente o Botafogo não ia conseguir jogar. O Botafogo não tinha meio de campo. E aí a gente vai entrar em outro equívoco que já está provado. Marlon Freitas e Danilo não podem jogar juntos se só forem eles os volantes, né? O que acontece? Como o Botafogo não joga com 3 volantes, porque quem joga com 3 volantes no Botafogo é demitido pelo técnico, pelo dono publicamente, por ter feito isso, o David Ancelotti não está colocando 3 volantes, e me parece que ele queria colocar em vários jogos, até para dar essa sustentação para o Marlon e para o Danilo poderem jogar um pouco mais soltos, mas ele não pode porque ele sabe que o emprego dele ficaria em risco com isso, ele sabe que o antecessor dele foi demitido por isso, não só por isso, mas muito por isso também, né? E aí ele fica refém de 2 jogadores que jogam exatamente na mesma posição e nenhum deles é uma posição de marcação efetiva, nenhum deles é um volante de contenção, de morder, de marcar. E aí o Botafogo fica refém do meio-campo que passa fome tanto para marcar quanto para atacar. O Botafogo ontem jogou com 4 meio-campistas. O Montoro pela esquerda, o Montoro para mim é camisa 10. Vou morrer abraçado falando isso. Jogou pela ponta esquerda. Ele até pode fazer a ponta esquerda. Caso na ponta direita tenha um ponta agudo que chame a atenção da marcação de uma outra forma. O Botafogo é totalmente previsível, porque o nosso ponta direita, que deveria ser terceira opção para falar o mínimo, é titular para o David Ancelotti, que é o Arthur. O Arthur é um jogador inútil. O Arthur ontem terminou o jogo com 0 chutes, 0 dribles, 0 tudo. E não é o primeiro jogo dele assim. E quem vê os jogos do Botafogo sabe, esse cara não podia de forma alguma ter sido substituto do Luiz Henrique. Imagina ser titular do Botafogo. Então, esquema 4-4-2, com Montoro pela direita, Danilo, Marlon Freitas e Arthur. Esse era o meio campo do Botafogo. Gente, esse meio campo não marca ninguém. E aí o Botafogo foi encurralado pelo Vasco grande parte do jogo, sofreu muita pressão, estourou muito na zaga. O Botafogo sofre empate numa falha do Marlon Freitas e, na minha opinião, parte de falha do John também. Mas também nem vou ser injusto, o John depois fez uma boa partida no segundo tempo, ele até salvou o Botafogo de sair com uma derrota. Bom, o Botafogo de 7 minutos até terminar o primeiro tempo tomou a massa do Vasco, não vê a bola. E aí, quando volta do intervalo, o nosso cérebro estagiário mantém a escalação. E aí vai me desculpar que ainda defende isso. Ah, mas ele chegou agora, tem 2 meses. Gente, mas ele não enxerga o óbvio. Você toma um amasso tático do Thiago Nunes
E depois outro do Fernando Diniz, não dá para aceitar. E aí ele não consegue enxergar o básico, meu amigo, era tirar Danilo ou Marlon Freitas e colocar o Alan ou o Newton, colocar algum primeiro volante para poder liberar o segundo volante a fazer a construção de jogada. Era tirar o Arthur e colocar o Jefinho, que é nosso único ponta efetivamente agudo, de drible, de velocidade. Tinha as costas dos laterais do Vasco para atacar. Era tirar o Montoro, que não vem jogando bem e que não tem características para esse jogo de contra-ataque, e colocar o Natan ou o Matheus Martins na outra ponta. Era tirar um dos dois centravantes que não estavam engrandecendo o nosso jogo ofensivo em nada, deixar só um e colocar Savarino ou Santi. Era jogo para ele jogar, por exemplo, com Alan, Danilo, Natan, Matheus Martins, Jefinho, Santi e Cabral. Porra, faz o básico, ele não consegue. E daí ele volta do intervalo e continua com a mesma escalação. A gente tá passando fome com um elenco que é frágil, mas que tem muito mais a oferecer na mão de um verdadeiro treinador. E não tô aqui pedindo a cabeça do Ancelotti, porque agora já foi tarde, já escolheram ele. A gente vai entrar em setembro, não tem como trocar. Tá falando pro quinto treinador no ano, não tem como. Só que olha o tamanho da bobagem que fizeram colocando uma pessoa que tá completamente perdida no cargo. Ele nunca foi técnico. E aí você entrega para ele como um primeiro trabalho profissional um time extremamente mal montado, em que os jogadores foram contratados sem que se analisasse o encaixe entre as peças. O Botafogo parece um time de Lego que só tem o pininho, ninguém tem encaixe com ninguém, todo mundo fica batendo de frente, não encaixa. Não tem encaixe entre os volantes, não tem encaixe entre os pontas, não tem encaixe entre os pontas e centroavantes, nada encaixa. O time não foi construído de forma pensada, foi tampando buraco o ano inteiro. E mesmo assim, como eu falei, acabei de narrar, o Botafogo tinha opções para ter um time muito mais confiável e atropelar o Vasco. O Vasco é horroroso. Se ele jogasse, como eu falei, com Alan, Danilo, porque com todo respeito ao Marlon Freitas, que ainda ama ele, o Marlon Freitas tem péssima fase. O Danilo não tá jogando bem, mas ele tem muito mais a acrescentar se você der uma sequência nesse momento. Deixa o Marlon respirar o banco, repensar um pouco a forma como ele atua, repensar um pouco de dinâmica, repensar um pouco de entrega. Então coloca dois volantes, Alan e Danilo. Eu colocaria o Jefinho pela esquerda, Matheus Martins pela direita, Savarino e Arthur Cabral, ou Santi e Arthur Cabral. Esse é o time do Botafogo pro ano. Se você fugir disso, é teimosia. No máximo, vou colocar o Montoro no lugar do Matheus Martins ou do Jefinho. Eu não colocaria. Eu acho que o Montoro ainda é muito jovem, está muito cru. E como a gente não tem um time encaixado para que ele possa render, um time encaixado para ele evoluir com tranquilidade, coloca ele com outro time já um pouco mais cansado, coloca ele no segundo tempo. Vamos ter que mudar. Porque volta a falar, para mim ele seria o nosso camisa 10, mas já que não vão colocar ele, vão colocar ele de ponta, ele tem que ir para o banco. Coloca o Matheus Martins, que é muito mais físico que ele. Consegue fazer essa ida e volta muito mais fácil do que ele. O Jefinho não pode nunca ser reserva desse time. O Jefinho hoje é titular absoluto do Botafogo. Segundo tempo do Botafogo, o Vasco cansa, né? Depois de um tempo, o Botafogo até que se assenta um pouco, né? Na primeira leva de mexida, e daí depois o técnico vai lá e mexe errado de novo. E aí desmobiliza o time do Botafogo de novo. Então o seu Ancelotti está errando na escalação, ele está errando nas opções durante o jogo, ele está errando no time de substituir, ele está errando tudo. É natural. Ele não é técnico, gente, ele é estagiário. Alçaram um estagiário a um cargo de técnico. Entendam isso, eu também tenho que entender. Por isso que eu estou falando, não estou pedindo a cabeça dele. Agora, a gente tem que ser justo, o Paiva foi demitido por menos, na minha opinião. Mas os resultados do Ancelotti, gente, a gente tem que decidir. Ou a gente vai comentar só em cima de resultado, ou a gente vai comentar só em cima do que o time apresenta em campo. O que o Botafogo apresenta em campo com o Ancelotti? Qual que é o rendimento do time em campo? Alguém está minimamente satisfeito com isso? Os resultados que a gente consegue, alguns na sorte, outros entregando a alma pro diabo, jogando nada. Bom, saímos vivos apesar, né, do Ancelotti, apesar de Marlon Freitas, apesar de Arthur, saímos vivos da primeira partida em São Januário. O Botafogo decide no Newton Santos.
Volto a frisar, é a única competição que o Botafogo tem esse ano. Precisamos analisar para aquilo que o campo está falando, porque o campo fala. Ou o Marlon ou o Danilo tem que ir para o banco. Para mim seria o Marlon. O Arthur tem que ser a terceira opção na ponta, se preferencialmente não jogar. O Jefinho tem que ser titular. O Matheus Martins, na minha opinião, também. Questão física, questão de característica do jogador. E dá uma sequência para esses dois. Não é porque não vai tão bem num jogo que no outro você tira o cara e ele não joga. O Jefinho foi uma das melhores peças contra o Juventude, ontem nem entrou. Qual que é a coerência desse treinador, gente? O Santos entrou bem contra o Juventude, deu assistência. Ontem, de novo, pô, não dá para explicar. Parece que eu tô vendo o Renato Paiva 2.0 na minha frente. O 2025 do Botafogo é para tirar qualquer torcedor do sério. Não tem planejamento. Vão montando o elenco sem analisar encaixe. Se analisar se aquela peça se encaixa no estilo de jogo que o time joga. Se analisar se aquela peça que está sendo contratada encaixa com os outros jogadores que ele vai jogar. Não analisam, contrato a esmo. O Botafogo gastou, se não me engano, 700 milhões de reais em contratação. E olha a merda de time que tem. É um time que depende do Jefinho. Vai depender do Matheus Martins. Gente, o nosso scout derreteu em 2025. Assim, derreteu. E ninguém cobra, e quem cobra tá achado de chato, de louco. Pelo amor de Deus, gente. O Botafogo era o atual campeão brasileiro e da Libertadores. Os dois títulos que a gente não tem mais chance de ganhar. Tem noção disso? Estamos em agosto, o Botafogo não tem chance de brasileiro e Libertadores está eliminado. Então vamos olhar para aquilo que tem que olhar e criticar sim. Porra, o Botafogo só erra. Me digam um acerto do Botafogo em 2025. Eu espero que para 2026, quando finalizar esse ano pavoroso que a gente está tendo, que muita coisa seja repensada. Que entenda que pré-temporada é sim muito importante. Que ter uma comissão técnica de ponta e não uma aposta é muito importante. Que analisar a característica do atleta antes de contratar é essencial. Não dá para sair de Luiz Henrique e Júnior Santos e para Arthur. Não dá para sair de Almada e ficar com uma lacuna na ponta esquerda com 300 jogadores que se somam todos eles. Não entregam o que ele estava entregando. Não dá para vender o Gregory e trazer outro segundo volante ao invés de primeiro volante. Não dá. O time não encaixa. E aí o técnico não se ajuda. Newton é um jogador que nem deveria estar no elenco. Pelo amor de Deus, gente. E vai ter que ser opção porque não tem. E o Alan, vou falar de novo, ele não vem bem, ele joga um jogo mal, outro bem, mas vai ter que dar uma sequência pro cara. Dá 5, 6 jogos. Insiste um pouco, pelo amor de Deus. A gente insiste com um técnico burro. A gente insiste com o Newton horroroso. A gente insiste com o nulo do Arthur. Por que não pode insistir um pouco com o Alan? Ou o Alan? Por quê? Dá 4, 5 jogos. Ah, mas ele foi muito mal no jogo ontem. Beleza, deixa ele jogar sábado, quarta, domingo, quarta. Deixa o cara se entrosar com o time, pegar confiança em campo. O jogador precisa. Todo mundo tá tendo uma sequência. Deixa ele. Ah, por que, cara? Você ama o Alan? Não amo ele. Acho ele já foi cracaço da bola e hoje em dia acho que ele não entrega tanto. Mas não tá entregando também porque não tem sequência. Ele joga um jogo mais ou menos, o nego já tira ele, o cara já não entra mais. Porra, psicológico do cara afeta, óbvio. E o campo precisa de tempo de jogo. O jogador precisa estar direto em campo para ganhar ritmo, de fato. O Alan até hoje não teve. Ele tem 2, 3 jogos em sequência e tiram ele. 2 jogos no máximo tiram ele. E ele é primeiro volante. Então deixa ele. Deixa ele tentar encaixar com o Danilo, por exemplo. Ah, então o Danilo não vai o Marlon. Deixa encaixar então. Mas deixa um primeiro volante em campo sempre. Não dá para jogar com 2 pontas, um de cada lado de 1,70 m, que não são nem rápidos. Não dá. É esperar que o estagiário olhe para o jogo da volta, olhe para o jogo do final de semana contra a Red Bull, com olhos de quem entende o mínimo de futebol, porque é o que ele não apresenta até agora como estagiário, como treinador. Chame você do jeito que quiser. Até agora ele comete um erro atrás do outro. O time do Botafogo não sabe sair jogando. Reparem a saída de bola do Botafogo, não tem. Fica tocando um zagueiro pro outro, devolve pro outro, dá um bico pra frente. Não tem um volante para vir construir, não tem um ponta que desce para chamar a marcação, abrir buraco nas costas para dar uma bola longa nas costas do lateral. Não tem um meia que vem ajudar a zaga e os volantes a começarem a sair jogando.
Pô, o Botafogo não constrói, o Botafogo não sabe sair jogando. O Botafogo é um time que se você aperta ele, o Botafogo entrega a bola pra você em 10 segundos, dá um bico pra frente e você pega a bola. É muito fácil jogar contra o Botafogo. Falta tática para encaixe, falta construção de jogo, falta adotar um sistema de marcação pós-perda, falta tudo. Jogo no Newton Santos, esse final de semana, jogo no Newton Santos, daqui 2 semanas, daqui a 10 dias contra o Vasco. 2 vitórias é o mínimo que a gente espera. Ancelotti, olha o que você está fazendo. Escuta o campo. Mostre que você entende o mínimo de futebol. Porque até agora a gente não viu isso de você. Beleza, galera? Tentar a vitória contra o Red Bull, jogo importante em casa. O Botafogo precisa voltar a ser forte em seus domínios. Tem uma parada, a data FIFA, vai dar para dar uma treinada. E na volta pegamos o Vasco no Newton Santos para, se Deus quiser, classificar. Tem que arrumar. Tá muita coisa errada.